como é que é o dia a dia, como é que é a rotina de uma menina que tem 2 pais? Me conta. Hoje eu tenho 4, porque eles separaram o casal de novo, então é muito homem pra lidar, mas eu amo. Simplesmente são os amores da minha vida. E alguém tinha que gostar de mulher naquela casa, por isso que eu sou sapatão, né? Gente, e aí ela é sapatão pra representar as lésbicas dentro dessa casa. Tentou nascer com a Carol, filha de 2 pais.